Imaginemos, por um momento, a sensação de segurar um livro sagrado que foi, tipo, intencionalmente mutilado. Uhum. E não estamos falando de, sei lá, algumas páginas que se perderam com o tempo. É um projeto deliberado mesmo, onde 90% do Antigo Testamento foi fisicamente cortado e jogado no lixo. É uma imagem forte, com certeza. Nossa, sim. A história inteira de um Deus que liberta escravos de um império, tipo o livro de Êxodo, simplesmente deletada na raiz. E o mais chocante para quem nos ouve é que isso não é uma metáfora para censura. Não mesmo, é bem literal. Exato, esse livro realmente existiu. Então, na nossa imersão de hoje, a gente vai investigar uma narrativa que acusa o Ocidente de ter editado a história, a teologia e as próprias escrituras, tudo isso para apagar sistematicamente a identidade de um continente inteiro. Pois é. E esse é um ponto de partida incômodo, mas, nossa, absolutamente magnético. O material que vamos analisar hoje propõe a existência de uma grande mentira teológica. Uma mentira que, segundo a fonte, foi construída e mantida por séculos, né? Exatamente. E é crucial estabelecer desde já para nossa audiência que o objetivo da nossa exploração aqui não é debater crenças religiosas íntimas ou validar dogmas, sabe? O nosso foco é puramente analítico. Com certeza, é olhar para os fatos relatados. Isso. Vamos examinar como essa narrativa argumenta que textos fundamentais foram utilizados como ferramentas geopolíticas e sociais, e como certas identidades e heróis foram ativamente suprimidos para, no fim das contas, sustentar estruturas de poder. Perfeito. Só que antes da gente mergulhar nas evidências históricas e textuais, a gente precisa tirar um elefante da sala. Ah, o enquadramento do texto original. Sim, o roteiro original dessa fonte usa uma narrativa bizarra, digamos assim. Logo de cara, o narrador se identifica como ninguém menos que Carl Gustav Jung, o famoso psiquiatra. O que já é uma escolha bem peculiar. Muito. E ele afirma ter viajado para a Etiópia no ano de 2019 para fazer essas grandes descobertas. Eu fiquei bem confusa lendo isso. É compreensível porque cria um anacronismo imediato, né? Considerando que o Jung histórico faleceu em 1961. Pois é, não bate a matemática. Mas assim, o que me chamou a atenção foi que, logo que a gente passa por esse artifício literário que é bem esquisito, as alegações que vêm depois entram num terreno histórico e arqueológico muito sólido. Muito denso, na verdade. Sim, a narrativa leva a gente para bem longe dos grandes centros da Europa ou da América do Norte. Ela aponta direto para as montanhas da Etiópia como sendo o cofre onde a verdade completa teria sido preservada. E a jornada descrita no material nos leva a um mosteiro antiquíssimo, chamado Debre Libanos. Ele fica a uns 100 quilômetros da capital, Addis Abeba. E a premissa aí sugere que a geografia isolada da Etiópia funcionou como uma fortaleza. Uma barreira natural mesmo, né? Exato. Isso, junto com uma tradição muito independente da igreja etíope, criou um escudo contra aquela padronização que o Ocidente impôs aos textos sagrados. E aí tem a cena do encontro com o abade local, o Abu Natekli. A fonte relata que ele simplesmente abre as portas de uma biblioteca secular. E o que é descrito lá dentro desafia de cara séculos de concílios europeus. Bíblias manuscritas em GS, que é uma língua litúrgica antiquíssima, Preservadas em pergaminhos de pele de cabra há mais de 1000 anos, pelo que o texto diz. É um cenário muito cinematográfico. com certeza. E é nesse cenário que surge a primeira grande afirmação que a gente precisa desembalar para quem acompanha a análise. Ah, a questão dos livros faltando. O Abade supostamente aponta que as Bíblias conhecidas no Ocidente estão severamente incompletas. Para dar um contexto, as Bíblias protestantes possuem 66 livros e as católicas 73. Mas a tradição etíope, segundo esse relato, tem 81 livros. É uma diferença enorme. Eles mantiveram livros que o Ocidente decidiu simplesmente descartar, tipo o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Sim, textos que ficaram circulando por 2000 anos lá enquanto o resto do mundo nem via mais. Mas para um pouco eu fiquei me perguntando, lendo isso, como uma tradição inteira consegue manter uma biblioteca tão drasticamente diferente do resto do mundo cristão por milênios e sem ser absorvida ou censurada? E essa é a grande questão mecânica de toda a história, sabe?
E a explicação está exatamente naquela inacessibilidade geográfica que mencionamos. Aquelas altas montanhas funcionaram muito bem. Tipo um mundo à parte. Exato. Eles tiveram um desenvolvimento cultural que não dependia nem um pouco da aprovação de Roma ou de outros centros ocidentais. E quem controla os textos antigos, no fundo, controla a narrativa fundacional de uma civilização. Faz todo sentido. Então, preservar esses 81 livros não é apenas um detalhe acadêmico. O material apresenta isso como um ato monumental de resistência cultural. Mas, pelo que a fonte defende, a coisa vai bem além de só contar quantos livros estão faltando, né? O argumento central diz que algo muito mais grave foi omitido. O buraco é mais embaixo. Histórias inteiras, o protagonismo e os heróis africanos de pele escura que a estrutura colonial decidiu ativamente não contar. O que me leva a uma dúvida bem incômoda. Qual seria? Se o texto original, até mesmo aquele pouco que sobrou no Ocidente, continha essas histórias completas, por que e como essa edição sistemática aconteceu? Essa é a pergunta de ouro. Porque se a gente assume a premissa de que figuras africanas foram apagadas, a gente precisa entender o mecanismo por trás disso. E a narrativa sugere que tudo nasceu de uma necessidade brutal de justificar o injustificável. Exatamente. E o pilar de todas as justificativas seria a infame maldição de Cã. Para entender a anatomia dessa distorção, a gente precisa olhar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 9. A história do dilúvio, certo? Isso. O relato bíblico descreve que Noé, depois do dilúvio, acaba se embriagando e adormece nu dentro da tenda dele. O filho dele, Cã, vê o pai nessa situação e vai avisar os irmãos. Uma situação de desrespeito no contexto da época. Exato. E quando Noé acorda e percebe o que rolou, ele profere uma maldição. E aqui a narrativa que estamos analisando pede uma atenção absoluta às palavras exatas daquele texto antigo. Isso é crucial. Porque Noé não amaldiçoa Cã. A frase exata no texto diz: "Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos." Espera aí, eu preciso te interromper. Se o texto nomeia especificamente Canaã, que era apenas um dos filhos de Cã, e cujos descendentes historicamente habitaram o Oriente Médio, como o Líbano e a Palestina, como é que os colonizadores europeus, séculos depois, conseguiram convencer o mundo de que essa maldição se aplicava à África? Como um erro geográfico e textual tão grosseiro virou uma doutrina global? Pois é, e detalhe, não havia ninguém na época apontando esse absurdo em alta voz, porque o sistema calava. Essa é a genialidade perversa da manipulação ideológica que a nossa fonte detalha. Uma engenharia do caos. A maldição original era muito específica e, historicamente, já tinha se cumprido na antiguidade, sem nenhuma relação com o continente africano. O ponto de ruptura mesmo acontece nos séculos XV e XVI. Quando começam as navegações. Isso. O expansionismo europeu começa a transformar seres humanos da África em mercadoria. E, subitamente, as nações cristãs se deparam com um problema teológico gigante, um problema insolúvel. Porque a própria fé que eles professavam ensinava igualdade, né? Passagens claríssimas como Gálatas, que diz que perante Deus não tem nem escravo nem livre. Exatamente. A igualdade era um princípio basilar do texto original. Então rola uma dissonância cognitiva monumental aí. Como você concilia acreditar que todas as almas são iguais perante Deus com a prática industrial de aprisionar milhões de pessoas baseando-se só na cor da pele? É aí que entra a solução deles, que não teve nada de teológica, foi 100% utilitária. Ajeitar a narrativa para caber no bolso. Exato. O argumento que o material explora é que o sistema colonial sequestrou essa tal maldição de Canaã, distorceu a coisa toda e colou artificialmente em todos os descendentes de Cã. Associando eles aos povos africanos de forma arbitrária. Bingo! Isso resolveu o problema da consciência deles. Então não foi um erro de tradução inocente, foi uma arma ideológica desenhada sob medida para roubar a identidade e justificar a economia. Nossa, e a prova física definitiva desse mecanismo é justamente aquela Bíblia que a gente mencionou no comecinho, a famosa Bíblia dos Escravos, impressa lá em Londres em 1807. Esse é o momento em que a história sai do campo das ideias e fica assustadoramente palpável.
Fica, porque pensem bem, quem imprimiu isso? A ideia de uma editora sentar e fisicamente recortar 90% de um testamento e metade do outro parece um esforço bizarro só para evitar perguntas. A escala dessa operação revela muito. Essa edição foi produzida por instituições ligadas à expansão colonial, e o objetivo era enviar esses livros para o Caribe, nas Índias Ocidentais Britânicas. Mas eles não davam isso na mão das pessoas escravizadas, certo? Até porque aprender a ler era proibido, na maior parte das vezes. Exatamente. Não era leitura livre. Esse material era entregue na mão dos missionários e pregadores das plantações. A instrução oficial era usar essas Bíblias já amputadas para pregar para os escravizados. Ou seja, o objetivo não era salvação espiritual, era pura manutenção da ordem econômica. Mantê-los dóceis e subservientes. Isso explica totalmente por que o livro de Êxodo foi arrancado sem dó. Se você é um império focado em escravizar, a última coisa que você quer é que a sua força de trabalho escute no domingo a história de um Deus que esmaga um império para libertar oprimidos. Seria dar a receita da revolução na mão deles. Mas, ao mesmo tempo, e isso é muito cínico, eles mantiveram trechos super convenientes do Novo Testamento. Tipo aquele pedaço de Efésios que diz: servos, obedecei a vossos senhores. A nossa fonte não hesita em chamar isso de genocídio espiritual. Usar a imagem divina como ferramenta de opressão exige que você suprima ativamente as narrativas de libertação. É um medo paralisante da alfabetização, no fundo. O sistema entendia muito bem que se aquelas pessoas tivessem acesso ao panorama completo da teologia, a emancipação intelectual seria inevitável, e a revolta física viria logo depois. O que nos empurra para um questionamento fascinante para a nossa imersão de hoje. Se eles mutilaram os livros que iam para o Caribe, as Bíblias na Europa e nas Américas continuavam completas na estante? Os textos estavam ali, intactos para os europeus lerem. Exato! O que levanta essa tese forte da fonte de que existiram personagens cruciais que sempre estiveram nas páginas originais, mas que sofreram um apagamento estrutural incrível nos púlpitos. Os chamados heróis ocultos, à vista de todos. Sim. Vamos desempacotar alguns deles. E eu confesso que fiquei impressionada com a história de Ebed-Meleque, lá no livro de Jeremias. O relato sobre o Ebed-Meleque é fantástico. Acontece em 588 a.C. O cenário é terrível. Jerusalém está totalmente sitiada pelo exército da Babilônia. O caos total. Total. E o rei local, o Zedequias, é retratado como um líder muito fraco, que acaba sendo manipulado por oficiais que querem se livrar do profeta Jeremias de qualquer jeito. Eles não jogam ele numa cisterna cheia de lama para morrer de fome? Exatamente. E é justamente nesse momento, num vácuo gigantesco de moralidade política, que surge a figura do Ebed-Meleque. E a identidade dele não é só um detalhezinho na história. O texto é bem claro. Ele é um eunuco etíope, um oficial africano de altíssimo escalão dentro do Palácio de Jerusalém. Enquanto os próprios conterrâneos do profeta viram as costas para ele, esse homem africano bate de frente com o rei. Ele atravessa o palácio e exige justiça, organizando uma operação de resgate na mesma hora. E o detalhe que a fonte ilumina aqui, que eu achei de uma poética maravilhosa, é o método do resgate. Antes de puxar o profeta da cisterna, usando cordas, o Ebed-Meleque joga uns tratos velhos. Ele pede para o Jeremias colocar os trapos debaixo das axilas. Gente, é um nível de inteligência emocional e de compaixão no meio de uma guerra que é notável. É tipo olhar um paramédico trabalhando num desabamento. Cuidando do conforto emocional no meio do inferno, né? Sim, a cidade está cercada, o mundo caindo aos pedaços e ele pensa, nossa, as cordas vão cortar a pele desse senhor idoso se a gente não amortecer. A grande questão é como as igrejas leem isso aos domingos e simplesmente ignoram quem é o herói moral da cena. Especialmente considerando que, logo no capítulo seguinte, o próprio Deus promete salvar a vida desse etíope por causa da coragem dele. Então, como é que apagaram isso? A análise da nossa fonte explica que esse silêncio era uma necessidade arquitetônica do colonialismo. A estrutura de poder não conseguia sustentar a mentira racista de um lado e, ao mesmo tempo, ensinar que um africano salvou o maior profeta deles. Ia dar um curto-circuito na lógica do sistema. Destruiria toda a justificativa moral. E nós vemos esse mesmíssimo padrão sendo aplicado no Novo Testamento com a figura de Simão de Cirene.
o homem que carrega a cruz de Cristo, certo. Cirene ficava no norte da África, hoje é o território da Líbia, e o peso simbólico dessa cena é gigantesco. É o ápice da narrativa cristã. No momento de maior dor do protagonista, quem divide o peso físico da execução é um homem africano. E a história dele não para por aí. A fonte mostra que tem pistas no evangelho sobre a família dele, não é? Tem sim, são bem importantes. O Evangelho de Marcos faz questão de identificar o Simão como o pai de Alexandre e de Rufo. E por que citar os nomes dos filhos do cara do nada? A lógica argumentativa que o autor traz é que você não cita nomes assim a menos que a comunidade conheça essas pessoas muito bem. O que indica que a família desse africano não foi nota de rodapé. Eles se tornaram líderes importantes da igreja primitiva. Uau! E tem também o caso da esposa de Moisés, que coroa bem essa desconstrução de qualquer separação racial. No livro de Números, relata-se que Moisés casou com uma mulher cuxita. Cuxi, historicamente falando, englobava o que hoje é o Sudão e a Etiópia. Então, sim, uma mulher africana negra. E aí, quando os próprios irmãos do Moisés, a Miriam e o Arão, começam a criticar ele usando a origem da esposa como pretexto político, a resposta divina é implacável, né? E carregada de uma ironia brutal. A Miriam é punida com lepra pelo preconceito dela. E a narrativa foca muito na escolha das palavras do texto antigo. A pele dela fica branca como a neve por causa da doença. A tentativa de segregar pela cor tomou uma invertida que afeta justamente a cor da pele de quem discriminou. É muito forte. O fato disso ser empurrado para escanteio nos ensinamentos convencionais diz muito sobre os filtros que a gente consome. Sem dúvida. Mas, mudando um pouco a marcha da nossa análise aqui, eu entendo perfeitamente como a máquina colonial conseguiu reinterpretar figuras que estavam prestando ajuda em crises, tipo o paramédico Ebedemeleque ou Simão carregando a cruz. É mais fácil encaixá-los na narrativa de servo. Exato. Mas e a realeza? Como é que se esconde nações inteiras que detinham um poder político e econômico absurdo muito antes de qualquer europeu pisar na África? É aí que entra a rainha de Sabá. E o tratamento dela nessa fonte é fundamental para derrubar de vez o estereótipo do continente precisando de civilização. Nossa, o relato no primeiro livro de Reis mostra uma monarca com uma riqueza inacreditável. E ela não viaja 1.600 quilômetros para prestar submissão a Salomão. De jeito nenhum. A viagem é pura alta diplomacia e intercâmbio intelectual. Ela vai lá para testar a sabedoria dele com enigmas complexos. E a comitiva que ela leva é um espetáculo à parte. O texto fala de 120 talentos de ouro. Convertendo isso para hoje, dá mais de 4 toneladas de ouro maciço. Uma quantia que abala a economia de qualquer lugar. Sim, é impossível enquadrar uma mulher dessas num estereótipo de inferioridade. Ela chega debatendo filosofia de igual para igual. É o auge do poder diplomático. Tanto que o próprio Jesus, séculos depois, elogia a postura intelectual dela. Ele chama ela de a Rainha do Sul, que buscou a verdade. O argumento do nosso material cristalino, a África descrita nesses textos antigos, nunca foi um continente passivo. Apenas esperando a iluminação europeia chegar, sabe? Exato. Foi uma participante poderosa na teologia desde sempre. E isso continua, na era cristã, com o eunuco etíope, no livro de Atos. Essa parte me deixou pensativa. O texto relata o ministro das Finanças, o cara do tesouro da rainha de lá, voltando na sua carruagem, lendo o rolo do profeta Isaías. E aí ele encontra o Filipe, que o batiza ali mesmo na estrada. É o primeiro registro de um convertido na África inteira. Mas pensa comigo, se ele já estava voltando de uma peregrinação e já tinha o rolo dos profetas, isso não inverte cronologicamente aquela história do missionário europeu trazendo a luz? Inverte de ponta cabeça. O material argumenta que a infraestrutura teológica e a busca espiritual já estavam enraizadas na África muito antes das missões ocidentais modernas existirem. Eles já estavam lendo as paradas. Já estavam liderando. No livro de Atos,
A gente vê um tal de Simeão, chamado Níger, que literalmente significa negro em latim, listado entre os principais mestres de Antioquia. Que era o quartel-general do apóstolo Paulo, né? Exatamente. Africanos já estavam no topo da hierarquia apostólica tomando decisões estratégicas. O quadro psiformo na nossa imersão é gigantesco. A gente tem apagamento físico de livros, a invenção de uma maldição e a ocultação de diplomatas e líderes. E a narrativa converge tudo isso para o que chama de missão quádrupla. Isso. O texto organiza todo esse legado africano em 4 pilares contínuos: preservação, testemunho, sabedoria e restauração futura. E o pilar da preservação faz muito sentido, lembrando dos manuscritos do Mar Morto em 47, que tinham fragmentos do livro de Enoque provando que a Etiópia guardou tudo direitinho. Mas é o 4º pilar que amarra com os dias de hoje a questão profética. O material traz passagens de Salmos, Isaías e Sofonias, que apontam para a África estendendo as mãos e trazendo tributos. Tinha também uma de Amós, onde Deus desafia o etnocentrismo, dizendo que os cuxitas são tão importantes para ele quanto os israelitas, não é? Como a fonte liga isso com o mundo moderno? Fazendo uma leitura puramente estatística. Hoje, o cristianismo cresce absurdamente no continente africano e no sul global, enquanto estagna na Europa. O relógio soando como se o epicentro estivesse voltando para as origens. Exato. A premissa aqui é que isso não é só demografia, mas o cumprimento dessas profecias. E, psicologicamente falando, o texto fecha com uma tese super poderosa. A força do ser humano é saber de onde vem. Roubar a identidade foi o controle supremo. Então, recuperar a própria história vira a maior libertação possível. É de arrepiar. E veja que o impacto dessas fontes vai bem além de religião para quem nos ouve. É um estudo de caso sobre o poder de editar a história humana. É como diretores de cinema com controle total da ilha de edição, sabe? Eles cortam o que ameaça, mudam os atores e lançam um filme fraudado como se fosse a versão do diretor. E o mundo engole. E isso me deixa com um último pensamento para a gente refletir. Se uma história tão antiga, tão vital e tão documentada pôde ser ativamente distorcida e ocultada por séculos, só usando omissão e tesoura? O que mais, né? Sim. Quais outros textos pilares da nossa cultura a gente continua lendo hoje através de uma lente totalmente filtrada, sem nem desconfiar do que ficou no chão da sala de edição? Olha, é o tipo de reflexão que transforma a maneira como a gente consome qualquer informação daqui pra frente. Continuem investigando as engrenagens por trás do que parece ser a versão oficial. A nossa imersão fica por aqui e a gente se encontra na próxima exploração. Até lá!